Seja bem-vindo ao canal Mistérios Divinos, onde exploramos as histórias mais fascinantes da Bíblia e suas lições para a nossa vida. Hoje, vamos mergulhar na jornada de um dos maiores personagens bíblicos, o rei Davi. Um jovem pastor que se tornou rei de Israel, derrotou gigantes, compôs salmos atemporais e deixou um legado espiritual que continua a inspirar milhões. Antes de iniciarmos, lembre-se de curtir este vídeo, inscrever-se no canal e ativar o sininho para não perder nenhum conteúdo. Ao longo do vídeo, deixe seu comentário com o que mais te tocou nessa história. Sua participação é muito importante para nós. Agora, prepare-se para descobrir como a vida de Davi pode transformar a sua maneira de enxergar a fé, os desafios e o chamado de Deus. Era uma vez em uma pequena aldeia chamada Belém, um jovem pastor chamado Davi. Desde muito cedo, Davi se destacou entre seus irmãos, não apenas por sua habilidade em cuidar das ovelhas, mas também por seu coração gentil e sua profunda fé em Deus. Ele passava horas no campo, tocando sua harpa e cantando canções que expressavam seu amor e devoção ao Senhor. Davi era o filho mais novo de Jessé, um homem respeitado na comunidade. Enquanto seus irmãos mais velhos se preparavam para se tornarem guerreiros e líderes, Davi era, frequentemente, encarregado de cuidar do rebanho. Mas mesmo em sua simplicidade, ele tinha um espírito destemido. Certa vez, enfrentou um leão e um urso para proteger suas ovelhas, mostrando que, apesar de sua juventude, ele possuía uma coragem admirável. Um dia, o profeta Samuel foi enviado por Deus a Belém com uma missão especial: ungir o próximo rei de Israel. Jessé reuniu seus filhos, mas Davi não estava presente, pois estava no campo cuidando das ovelhas. Quando Samuel viu os irmãos de Davi, ele pensou que um deles poderia ser o escolhido, mas Deus revelou a ele que não era assim. O Senhor não olha para a aparência, mas para o coração. Após ver todos os irmãos, Samuel perguntou a Jessé se havia mais algum filho. Jessé, então, lembrou-se de Davi e o chamou. Quando Davi chegou, o Senhor disse a Samuel: "É este, ungue-o." Assim, Samuel ungiu Davi com óleo, e o Espírito do Senhor veio poderosamente sobre ele. A infância de Davi foi marcada por simplicidade, mas também por um chamado divino que mudaria o curso da história de Israel. Ele não sabia naquele momento que um dia se tornaria o grande rei, mas sua fé e coragem o prepararam para os desafios que viriam. Davi cresceu em sabedoria e graça, sempre lembrando que, mesmo sendo o menor entre seus irmãos, ele era escolhido por Deus para um propósito maior. E assim, a história de Davi, o pastor que se tornaria rei, começou a se desenrolar, cheia de aventuras, desafios e uma profunda relação com o Criador. Davi era um jovem pastor que vivia em Israel. Em um momento de grande tensão, os israelitas enfrentavam os filisteus, que tinham um guerreiro gigante chamado Golias. Ele desafiava os israelitas a enviar um campeão para lutar contra ele, e todos temiam seu tamanho e força. Davi, ao ouvir os desafios de Golias, ficou indignado com a maneira como o gigante insultava o exército de Deus. Decidido a defender seu povo e sua fé, Davi se ofereceu para enfrentar Golias. Apesar de sua juventude e falta de experiência em batalhas, ele confiava em Deus e em suas habilidades como pastor, onde havia enfrentado leões e ursos para proteger suas ovelhas. Armado apenas com uma funda e algumas pedras, Davi se aproximou de Golias. O gigante zombou dele, mas Davi respondeu com coragem, afirmando que lutava em nome do Senhor. Com um único lançamento de sua funda, Davi acertou Golias na testa, derrubando-o. Em seguida, ele correu até o gigante, pegou sua espada e o derrotou de vez. Essa vitória não apenas salvou Israel, mas também mostrou que a fé e a coragem podem superar até os maiores desafios. A história de Davi e Golias é um poderoso lembrete de que, com determinação e confiança em Deus, é possível enfrentar e vencer adversidades aparentemente impossíveis. Após ser ungido por Samuel, Davi começou sua jornada como um jovem
pastor, conhecido por sua coragem e habilidade com a harpa. Ele se destacou ao enfrentar o gigante Golias, mostrando que a fé e a determinação podem superar desafios aparentemente impossíveis. Depois de derrotar Golias, Davi ganhou fama e se tornou um herói em Israel. No entanto, sua ascensão não foi sem desafios. Ele enfrentou a inveja do rei Saul, que via Davi como uma ameaça ao seu trono. Essa rivalidade levou Davi a se tornar um fugitivo, vivendo em cavernas e se juntando a um grupo de descontentes que o seguiam. Durante esse período, Davi demonstrou grande caráter e liderança. Ele teve várias oportunidades de eliminar Saul, mas sempre escolheu poupar sua vida, mostrando respeito pela unção de Deus sobre o rei. Essa decisão refletiu sua profunda fé e compreensão do plano divino. Eventualmente, após a morte de Saul e de seu filho Jonatas, Davi foi coroado rei de Judá e mais tarde de todo Israel. Ele unificou as tribos e estabeleceu Jerusalém como a capital, trazendo a Arca da Aliança para a cidade, o que simbolizava a presença de Deus entre seu povo. Davi também enfrentou desafios internos como a rebelião de seu filho Absalão, que buscou usurpar o trono. Essa traição foi dolorosa para Davi, mas ele continuou a confiar em Deus e a buscar a reconciliação. Ao longo de sua vida, Davi cometeu erros, mas sempre se voltou para Deus em arrependimento. Ele é lembrado não apenas como um grande rei, mas também como um homem segundo o coração de Deus, cuja história continua a inspirar e ensinar lições sobre fé, liderança e redenção. Dando continuidade à história de Davi, suas experiências foram repletas de milagres e provações que moldaram não apenas seu caráter, mas também sua relação com Deus. Após ser ungido rei por Samuel, Davi enfrentou uma série de desafios que testaram sua fé e coragem. Um dos primeiros grandes desafios que Davi enfrentou foi a sua luta contra Golias, o gigante filisteu. Em 1 Samuel 17, vemos Davi, ainda um jovem pastor, se apresentando diante do exército de Israel, que estava aterrorizado pela presença de Golias. Davi, movido por sua fé em Deus, se ofereceu para lutar contra o gigante. Ele disse a Saul, o rei, em 1 Samuel capítulo 17, versículo 37. O Senhor que me livrou das garras do leão e das garras do urso, ele me livrará das mãos deste filisteu. Com apenas uma funda e 5 pedras lisas, Davi derrotou Golias com um único golpe, demonstrando que a verdadeira força vem da fé em Deus. Este milagre não apenas salvou Israel, mas também estabeleceu Davi como um líder entre seu povo. Após essa vitória, Davi ganhou notoriedade e a admiração do povo, o que despertou a inveja de Saul. Em 1 Samuel 18, vemos como Saul começou a perseguir Davi, temendo que ele se tornasse uma ameaça ao seu trono. Davi teve que fugir e se esconder em várias ocasiões, vivendo como um fugitivo. Durante esse período, ele enfrentou muitas provações, mas também experimentou a proteção divina. Em 1 Samuel capítulo 23, versículo 14, é dito que Davi ficou no deserto, em lugares fortes, e ficou na montanha do deserto de Zif. E Saul o buscava todos os dias, mas Deus não o entregou nas suas mãos. Essa proteção divina foi um milagre em si, pois Davi conseguiu escapar das garras de Saul repetidamente. Em um momento de grande angústia, Davi teve a oportunidade de matar Saul, que estava dormindo em uma caverna onde Davi e seus homens se escondiam. Em 1 Samuel 24, Davi cortou um pedaço da capa de Saul, mas se recusou a matá-lo, dizendo: "Não estarei contra o ungido do Senhor." 1 Samuel capítulo 24, versículo 6. Essa decisão de poupar a vida de Saul foi um ato de fé e respeito pela unção de Deus, mostrando que Davi confiava que Deus cuidaria de sua situação. As provações de Davi continuaram quando ele foi traído por aqueles que estavam próximos a ele. Em 2 Samuel 15, seu próprio filho Absalão se rebelou contra ele, buscando usurpar o trono. Davi teve que fugir de Jerusalém, e em 2 Samuel capítulo 15, versículo 30, vemos Davi subindo o Monte das Oliveiras chorando enquanto subia, com a cabeça coberta e descalço. Essa cena retrata a dor e a traição que Davi sentiu.
Mas mesmo em meio ao sofrimento, ele continuou a clamar a Deus. Durante sua fuga, Davi encontrou consolo em Deus e em seus amigos. Em 2 Samuel 16, enquanto estava em fuga, um homem chamado Simei começou a amaldiçoá-lo e a tirar pedras nele. Os homens de Davi queriam retaliar, mas Davi respondeu: "Deixai-o, pois o Senhor lhe disse que amaldiçoasse a Davi." 2 Samuel capítulo 16, versículo 11. Essa atitude de Davi demonstra sua confiança em Deus, mesmo quando estava sendo injustamente atacado. Davi também experimentou milagres de restauração. Após a rebelião de Absalão, Davi foi restaurado ao seu trono e recebeu o perdão de Deus. Ele enfrentou momentos difíceis, mas sua fé e arrependimento o levaram a uma renovação espiritual. Através de sua experiência, Davi aprendeu sobre a importância da misericórdia e da graça, tanto para si mesmo quanto para os outros. Essa restauração não apenas reafirmou sua posição como rei, mas também fortaleceu sua relação com Deus e seu povo. Davi começou sua jornada como um simples pastor de ovelhas, mas foi escolhido por Deus para ser rei. Em 1 Samuel, capítulo 16, versículo 7, Deus diz a Samuel: "Não atentes para a sua aparência, nem para a altura da sua estatura, porque eu o rejeitei. O Senhor não vê como vê o homem vê o exterior, mas o Senhor olha para o coração." Essa escolha divina destaca a importância do caráter e da fé, que seriam marcas registradas do reinado de Davi. Durante seu reinado, Davi unificou as tribos de Israel e estabeleceu Jerusalém como a capital. Ele trouxe a Arca da Aliança para a cidade, simbolizando a presença de Deus entre seu povo. Em 2 Samuel capítulo 6, versículo 14, vemos Davi dançando diante do Senhor com todas as suas forças, expressando sua alegria e devoção. Essa cena não apenas mostra sua paixão por Deus, mas também estabelece um padrão de adoração que influenciaria gerações futuras. O legado de Davi também é marcado por suas composições poéticas, muitas das quais se tornaram salmos. O Salmo 23, por exemplo, é um testemunho de sua confiança em Deus. "O Senhor é o meu pastor, nada me faltará." Essa imagem de Deus como pastor ressoa profundamente com a experiência humana de busca por proteção e orientação. Entretanto, o legado de Davi não é isento de falhas. Sua vida pessoal foi marcada por desafios, incluindo o pecado com Batseba e as consequências que se seguiram. Em 2 Samuel 11, vemos como Davi, ao invés de ir à guerra, ficou em casa e cometeu adultério, resultando em uma série de tragédias familiares. No entanto, mesmo em meio às suas falhas, Davi demonstrou arrependimento genuíno, como expressado no Salmo 51, onde clama: "Cria em mim, ó Deus, um coração puro." Davi também é lembrado por sua habilidade de liderança e por ser um homem segundo o coração de Deus. Atos capítulo 13, versículo 22. Ele estabeleceu um reino que buscava a justiça e a adoração a Deus, e suas decisões moldaram a história de Israel. Seu filho Salomão, que sucedeu Davi, continuou esse legado construindo o templo em Jerusalém, um local central de adoração. Por fim, o legado de Davi se estende até o Novo Testamento, onde Jesus é frequentemente referido como filho de Davi. Em Mateus capítulo 1, versículo 1, a genealogia de Jesus é traçada até Davi, enfatizando a importância de Davi na história da salvação. O próprio Jesus, em Mateus capítulo 22, versículo 42, pergunta: "Que pensais vós do Cristo? De quem é filho?" E os fariseus respondem: "De Davi." Isso mostra como Davi não apenas foi um rei, mas também um precursor do Messias. Em resumo, o legado de Davi é multifacetado, abrangendo sua liderança, adoração, poesia e até mesmo suas falhas. Ele é um exemplo de como Deus pode usar pessoas imperfeitas para cumprir seus propósitos. A vida de Davi nos ensina sobre a importância do arrependimento, da adoração e da confiança em Deus, deixando um impacto duradouro na história e na fé. A história de Davi, um dos personagens mais emblemáticos da tradição bíblica,
É uma narrativa rica em lições e reflexões que ressoam profundamente até os dias de hoje. Ao longo de sua trajetória, Davi passou por desafios imensos, desde sua juventude como pastor de ovelhas até se tornar o rei de Israel. Ele enfrentou gigantes, como Golias, não apenas com força física, mas com uma fé inabalável e uma coragem que inspiram gerações. Sua vida foi marcada por triunfos e derrotas, amor e traição, fé e dúvida, mostrando que a jornada humana é complexa e multifacetada. Ao refletirmos sobre a trajetória de Davi, é essencial reconhecer que suas experiências não são apenas histórias de um passado distante, mas sim lições atemporais que podem guiar a humanidade em sua busca por propósito e significado. Davi nos ensina sobre a importância da resiliência diante das adversidades, a necessidade de se manter fiel aos próprios princípios e a capacidade de se redimir após erros. Sua relação com Deus, marcada por momentos de profunda devoção e arrependimento, nos lembra que a espiritualidade é uma jornada pessoal, repleta de altos e baixos. Além disso, Davi é um exemplo de liderança e compaixão. Ele uniu um povo, enfrentou inimigos e buscou a justiça, sempre com um olhar atento às necessidades dos mais vulneráveis. Em um mundo que muitas vezes parece dividido e conflituoso, a mensagem de Davi sobre a importância da unidade e da empatia é mais relevante do que nunca. Ele nos convida a olhar para além de nossas diferenças e a trabalhar juntos por um bem maior. Portanto, ao encerrarmos a narrativa da vida de Davi, somos convidados a refletir sobre como suas experiências podem ser aplicadas em nossas próprias vidas. Que possamos aprender com sua coragem, sua fé e sua capacidade de amar e perdoar. Que a história de Davi nos inspire a enfrentar nossos próprios gigantes, a buscar a justiça e a cultivar a compaixão em nossas interações diárias. Em última análise, a trajetória de Davi é um testemunho do potencial humano para a grandeza, mesmo em meio às dificuldades, e um lembrete de que cada um de nós tem a capacidade de deixar uma marca positiva no mundo. Se essa história tocou o seu coração, deixe seu comentário aqui embaixo. Qual parte da vida de Davi mais te inspira? Não se esqueça de curtir este vídeo, compartilhar com seus amigos e inscrever-se no canal Mistérios Divinos para mais histórias transformadoras. Obrigado por estar conosco e até o próximo vídeo.